Pessoal, boa noite. Morrendo de saudade de vocês, da turma que eu mais gosto na faculdade, desculpe as outras. Eu vou começar a fazer videoaulas para vocês, humildemente, claro, viu, gente? É um projeto piloto e a gente vai verificando aí tudo que tiver de ruim ou de bom. Eu preciso de um feedback de vocês. Vamos começar então de onde nós paramos na análise dos crimes, tá? A aula agora então é direito penal e eu vou começar a falar com vocês sobre o crime previsto no artigo 122 do Código Penal. 122, ele é induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou à automutilação. Tá, induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar auxílio material para que o faça. A pena de reclusão de 6 meses a 2 anos veio inserido na Lei 13.968 de 2019, tá? Aí nós temos uma qualificadora no parágrafo 1º e aí a gente vai seguindo com ela. Vou começar falando sobre essa parte do inicial, que é do caput, tá? Então, o que é suicídio? Suicídio é a eliminação da vida de forma voluntária. Não é uma coisa, não é uma situação, não é uma decisão que nenhum de nós deva tomar. Mas o suicídio existe, né? A gente sabe aí que as pessoas acabam cometendo suicídio por diversos motivos. Então, o que nós precisamos lembrar para a nossa aula? Que suicídio é a eliminação da vida de forma voluntária. O que é isso? Sem a interferência de positiva ou negativa de ninguém. Então, a própria pessoa decide sozinha se ela vai executar a sua morte, se ela vai se matar ou não. O direito penal, ele não pune a pessoa suicida, nem a pessoa que tenta se suicidar, tá? Mas tem que punir, sim, aquela pessoa que interfere de alguma maneira para que o suicídio ou a automutilação aconteça. No caput do artigo, no 122, a gente tem um crime de menor potencial ofensivo. Então, é possível transação penal, é possível suspensão condicional do processo. Nos parágrafos 3º, 4º e 5º, que a gente vai ver à frente, não cabe transação penal. O parágrafo 1º admite suspensão condicional do processo. Se tiver transação penal, de acordo com o artigo 28A do Código de Processo Penal, não é cabível o acordo de não persecução penal. Tá? Então, uma coisa, ou faz transação penal, ou se faz acordo de não persecução penal. Eles são incompatíveis. Tá? Como que funciona, então? O parágrafo 2º, ele fala assim, ó. Se o suicídio se consuma ou se dá automutilação, resulta a morte. A pena será de 2 a 6 anos. O que é automutilação? Ato intencional de lesionar o próprio corpo. Então, a pessoa não está com a vontade, nesse momento, de cometer suicídio. Ela tem a vontade de se lesionar. Ela não tem a intenção de matar, mas de se automutilar. Esse comportamento de automutilação, ele inclui se cortar, se arranhar, bater a cabeça na parede, se esbofetear, morder as partes do corpo, morder a bunda. O que ela consegue para ela mesma se machucar, ela faz a chamada automutilação. Tá? Aqui é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Não é um crime doloso contra a vida, será julgado perante o juizado especial. Nos parágrafos 3º, 4º e 5º não cabe transação penal. O parágrafo 1º do artigo admite suspensão condicional do processo. Tá? Quais são os sujeitos do crime? Artigo 122, a primeira parte. Qualquer pessoa, tá? Então, inclusive, admite coautoria ou participação. Apenas a pessoa capaz, isso é muito importante, pode ser sujeito passivo do crime, tá? Porque se ela for uma pessoa especial, se ela tiver alguma deficiência, alguma situação que impossibilite que ela entenda o caráter do que está sendo determinado para ela com induzimento, instigação ou com auxílio, nós vamos ter o crime de homicídio e não de instigação, auxílio ao suicídio. A conduta também deve ser dirigida a uma pessoa determinada. Então, não vai ter crime se você vê aí, ouve uma música que fala em suicídio, que fala em automutilação, ou alguma coisa genérica, aberta, que não tem um direcionamento a alguém. Precisa ser direcionado a alguém para configurar o crime.
No parágrafo 3º, a gente tem assim, ó, a pena é duplicada se o crime é cometido por motivo egoístico, torpe ou fútil. Então, essas mesmas condições que nós vimos, o torpe e o fútil lá no homicídio, vocês podem puxar para cá o que é motivo torpe e o que é motivo fútil. O motivo egoístico é aquele que a pessoa comete para alguma coisa subjetiva dela, para garantir alguma coisa subjetiva dela. Se a vítima é menor de 14 anos ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência, também a pena será duplicada. Parágrafo 3º do artigo 122. Tá? Lembrando que no induzimento auxílio à automutilação e no induzimento auxílio ao suicídio, em ambos, qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime. E nos dois, admite coautoria ou participação, certo? O parágrafo 6º do artigo, ele trata do resultado lesão grave ou gravíssima. Se houver lesão grave ou gravíssima e for cometido crime contra menor de 14 anos ou contra quem, por enfermidade, deficiência mental, não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou por qualquer outro motivo não consiga oferecer resistência, o agente vai responder pelo crime previsto no parágrafo 2º do artigo 129. É um crime remetido, porque ele pega a conduta, tá? Se houver lesão grave ou gravíssima, se houver resultado de lesão grave ou gravíssima dessa conduta de induzimento, instigação ou auxílio, mas for contra menor de 14 anos ou pessoas especiais, ele pega e remete a pena para o parágrafo 2º do artigo 129, que é de lesão corporal. Então, precisa conjugar a análise com os dois artigos. O parágrafo 7º, ele diz assim, ó, se o crime de que trata o parágrafo 2º é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato ou não possa oferecer resistência, o agente responde pelo crime de homicídio. O que é o parágrafo 2º do 122? Ele fala se o suicídio se consumar, então a pessoa morreu, ou se a automutilação resultar em morte, então a pessoa morre, ou por induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, ou por mutilação, automutilação. Se uma dessas duas situações acontecerem e a vítima for menor de 14 anos ou for pessoa especial, o parágrafo 7º diz assim, o crime não será lesão, o crime será homicídio, conforme o artigo 122 do Código, tá? Quais são as três formas, então, da prática do crime? Induzimento. O que é induzimento? Tá, a pessoa não tem a ideia de se matar. Alguém vem e te dá a ideia para a vítima. A vítima nem estava pensando em suicídio, nem estava pensando em automutilação. O agente faz nascer a ideia na cabeça da vítima. Instigação, a pessoa já está com uma ideia, tá pensando lá em se automutilar ou em cometer o suicídio. Mas aí vem alguém e instiga. Então ele vem reforçar a ideia que já existe na cabeça da vítima. Auxiliar a dar assistência material. Então, é facilitar a execução do crime de alguma forma. Fornece, coloca aí à disposição da vítima os meios necessários para que ela cometa o suicídio ou a automutilação. O induzimento, a instigação e o auxílio são crimes formais, tá? Consumam-se somente com a realização do núcleo do tipo da conduta. Mas, se resultarem lesões corporais graves ou gravíssimas, ou se resultar em morte, aí o crime será material. Esse auxílio, gente, dentro desse crime, ele deve ser sempre acessório. Então, essa cooperação deve ser sempre secundária. Porque se for uma cooperação efetiva na execução, nós não vamos ter esse crime do 122. A gente volta para o 121, nós vamos ter crime de homicídio. O agente que induz ao suicídio a vítima e percebe que ela se arrepende, ela fala, me ajuda, me socorre, eu não quero mais morrer, eu não quero mais me matar, e ele não faz nada, não ajuda, não auxilia, ele responde por homicídio, tá? É um crime doloso, cabe tentativa. Como eu disse para vocês, no parágrafo 3º a pena vai ser duplicada se o crime for cometido por motivo egoístico, torpe ou fútil, tá? A vítima for menor de 14 anos, nós vamos ter aí um crime de homicídio, tá? Se a vítima tiver diminuído por qualquer causa a capacidade de resistência, ébrio, enfermo, idoso, também será um crime de homicídio, tá, gente? Por quê?
Porque aqui no crime de induzimento, a gente tem uma manifestação de vontade que é determinada, que é auxiliada pelo réu, tá? Mas a pessoa tem que ter o discernimento, ela tem que ser maior de 14 anos para que isso aconteça. Se ela for menor de 14 anos ou ela for não tiver capacidade de resistência, aí a gente sai desse crime e vai para o crime de homicídio. O parágrafo 4º, ele vem assim, ó. Se a conduta for realizada por meio da rede mundial de computadores, rede social transmitida em tempo real, a pena será aumentada até o dobro, certo? O parágrafo 5º diz assim, a pena aumenta-se pela metade se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. Então, são os influencers, né? São pessoas que influenciam simultaneamente os grupos. Então, se ele for líder ou coordenador de grupo ou rede virtual, a pena vai ser aumentada pela metade. A ação penal é pública incondicionada, tá? Então, no simples, a gente tem pena de 6 meses a 2 anos. No qualificado do parágrafo 1º, é quando resulta lesão grave ou gravíssima, tá? Vai remeter para o artigo 129. Se o suicídio ou automutilação se consumar, então, se consumar com morte, resultar morte, a gente tem pena de 2 a 6 anos. A pena vai ser duplicada se o crime for praticado por motivo egoístico, torpe ou fútil. Se a vítima for menor, esse menor é menor entre 14 e 18 anos, tá? Ou tiver diminuída a capacidade de resistência. No parágrafo 4º, tem o aumento de pena para conduta realizada por meio de rede mundial de computadores, rede social. No parágrafo 5º, a gente tem um aumento também se o agente é líder ou coordenador de grupo ou de rede virtual. O parágrafo 6º são aqueles resultados culposos, né, de natureza grave ou gravíssima contra menor de 14 anos e pessoas especiais, remete para o artigo 129. E o parágrafo 7º é aquele que, se houver, se o crime do parágrafo 2º, né, for com resultado morte também contra menores de 14 anos ou pessoas especiais, o crime será de homicídio. Então, se for vítima menor de 14 anos ou pessoas especiais, de acordo com o artigo, o crime será de homicídio, tá? As questões serão remetidas na sequência para vocês. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Se cuidem, pessoal, se cuidem pelos nossos idosos, pelas pessoas vulneráveis, dos grupos de risco. Até semana que vem.